Você já acordou num dia e simplesmente não quis mais? Não quis mais orar, não quis mais tentar, não quis mais acreditar que algo ia mudar? Você olhou para o teto, sentiu aquele peso familiar no peito, aquela sensação de que Deus está longe e você está exausto demais para alcançar. E aí você fez o que a maioria dos cristãos faz. Ficou na cama, rolou para a esquerda, pegou o celular e mais um dia começou exatamente igual ao anterior. Sem fogo, sem direção, sem presença. Só cansaço disfarçado de rotina. E o pior de tudo, você nem sente mais culpa por isso. Isso é o sinal mais assustador de todos. Quando você para de sentir o peso da ausência de Deus, quando o desânimo se torna normal, quando a frieza espiritual vira o seu estado padrão, você não está apenas fraco, você está morrendo, devagar, em silêncio, com uma Bíblia na prateleira e um versículo na bio do Instagram. O desânimo na fé não é fraqueza momentânea. O desânimo na fé é uma doença progressiva que começou com um dia sem oração, virou uma semana sem palavra, virou um mês de serviço religioso sem presença real, virou um ano de performance cristã sem transformação genuína. Você está servindo, você está cantando, você está aparecendo, mas por dentro há uma seca que não para, há um vazio que nenhum culto consegue preencher. Há um cansaço que o domingo não resolve. Por quê? Porque você abandonou a única disciplina que sustenta tudo. Não a disciplina do jejum ocasional, não a disciplina do retiro espiritual anual, mas a disciplina diária, inabalável, concreta e física de encontrar Deus antes que o mundo encontre você. E enquanto você foi cedendo essa disciplina, centímetro por centímetro, o desânimo foi avançando. Porque o desânimo não chega de uma vez. Ele infiltra, ele corrói, ele suga a vida de dentro para fora tão devagar que você nem percebe quando morreu. Pense nisso comigo. Quando foi a última vez que você sentiu a presença tangível de Deus? Não uma emoção de culto, não um arrepio durante uma música, mas aquela certeza profunda de que você o encontrou. Aquela clareza que só vem depois que você passou o tempo real na palavra. Aquela paz que ultrapassa o entendimento e que só aparece depois de uma oração que custou algo. Você lembra quando foi? Você consegue colocar uma data? Se não consegue, isso diz tudo. Porque a presença de Deus não sumiu, você se afastou. E afastamento não acontece em um salto, acontece em passos, um passo, mais um passo e mais um. E de repente você está tão longe que olha para trás e não reconhece mais o caminho que te trouxe até aqui. Isso é o desânimo. Um exílio que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, negligência por negligência, dia por dia em que você escolheu o conforto ao invés do altar. O cristão moderno desenvolveu uma teologia do conforto que é veneno puro disfarçado de graça. Essa teologia diz que Deus entende quando você está cansado, que Ele não exige tanto assim, que a graça cobre suas negligências espirituais, e tem um grão de verdade aí, e é por isso que é tão perigoso, porque a graça de Deus é real. Mas a graça nunca foi uma licença para a preguiça espiritual. A graça é o que te salva quando você cai. A graça não é o que te diz que você não precisa se levantar. O cristão moderno usa a graça como anestesia. Aplica no coração todo dia para não sentir a dor da distância de Deus, para não sentir o ardor de uma vida sem fogo, para não sentir a seca de uma alma que parou de beber na fonte. E assim vai vivendo, anestesiado, funcional, religioso e vazio, completamente vazio, com um sorriso de domingo e um deserto de segunda a sábado, com uma linguagem de fé e uma realidade de derrota. Com um vocabulário espiritual sofisticado e uma vida de oração que cabe em 2 minutos antes de dormir, quando você já está com o olho fechando. Agora, eu preciso te mostrar um homem. Um homem que poderia ter usado todas as desculpas que você usa hoje.
John Wesley nasceu em 1703. Era o 15º filho de 19 irmãos. Cresceu numa casa pobre. Quase morreu em um incêndio quando criança. Estudou em Oxford com escassez de recursos. Fracassou em sua primeira missão evangelística na Geórgia, Estados Unidos, voltando para a Inglaterra derrotado, humilhado e em dúvida sobre a sua própria salvação. Se alguém tinha motivo para desanimar, era Wesley. Se alguém tinha justificativa para dizer que Deus havia abandonado, era ele. Mas John Wesley fez uma escolha diferente. E essa escolha não foi emocional. Não foi baseada em como ele estava se sentindo. Foi uma escolha disciplinar, estrutural, inabalável. Ele decidiu construir uma arquitetura de encontro com Deus que não dependia do seu humor, das suas circunstâncias, do seu nível de energia ou do quanto a vida estava sendo justa com ele. Às 4 da manhã, todo dia, John Wesley acordava. Não às vezes, não nos dias bons. Todo dia. Por mais de 50 anos, essa foi a âncora da sua existência. Às 4 da manhã, quando o mundo ainda dormia, quando o frio da madrugada ainda cortava, quando o corpo pedia mais uma hora de descanso, Wesley se levantava e passava as 2 primeiras horas do dia em oração e meditação na palavra de Deus. 2 horas, todo dia, por 50 anos. Você consegue calcular o que isso significa? São mais de 36 mil horas de encontro deliberado com Deus. São mais de 500 dias inteiros, 24 horas por dia, passados em oração e palavra ao longo de uma vida. Não é exagero, não é lenda. Está documentado nos diários que Wesley manteve com obsessiva disciplina por mais de 55 anos. Cada manhã registrada, cada encontro anotado. Cada dia como uma prova de que a disciplina não é opcional para quem quer ser usado por Deus. E o que essa disciplina produziu? Wesley pregou mais de 40 mil sermões em 50 anos de ministério. Uma média de 800 sermões por ano. Mais de 15 por semana. Em campos abertos, na chuva, na neve, em estradas de terra, montado a cavalo, em mercados públicos, em minas de carvão. Viajou mais de 400 mil quilômetros a cavalo pela Grã-Bretanha para levar o Evangelho. 361 mil quilômetros percorridos no lombo de um cavalo, no frio e no calor, na dor e na exaustão. Não havia transmissão ao vivo. Não havia plataforma digital. Não havia equipe de produção. Havia um homem que encontrava Deus às 4 da manhã e então saía para mudar o mundo. Quando Wesley morreu em 1791, aos 88 anos, havia mais de 120 mil metodistas apenas na Inglaterra. Uma nação inteira havia sido transformada. Historiadores argumentam que o avivamento wesleyano evitou que a Inglaterra passasse por uma revolução violenta similar à Revolução Francesa. Tudo isso saiu de um homem que nunca quebrou a disciplina do encontro diário. Tudo isso começou às 4 da manhã. Mas aqui está o que você precisa entender sobre Wesley, que vai além dos números. Ele não fazia isso porque se sentia bem fazendo. Ele fazia porque havia entendido uma verdade fundamental que o cristão moderno perdeu completamente. A verdade de que os sentimentos seguem a disciplina, não o contrário. Você está esperando sentir vontade de orar para orar. Wesley orava, e então os sentimentos vinham. Você está esperando ter fome da palavra para ler a palavra. Wesley lia a palavra, e então a fome crescia. Você está esperando o fogo espiritual aparecer para você se comprometer. Wesley se comprometeu, e então o fogo desceu. A ordem que você estabeleceu na sua vida espiritual está invertida. Você colocou o sentimento na frente da disciplina e por isso você vive à mercê das suas emoções. Em dias bons, você ora. Em dias ruins, você não ora. E como os dias ruins são sempre mais do que os dias bons quando você não tem disciplina, o resultado é exatamente o que você está vivendo agora. Um ciclo interminável de animação e desânimo.
de fogo e cinza, de começo e abandono, de promessas feitas no altar e quebradas na segunda-feira de manhã. O desânimo que você sente não é a voz de Deus te dizendo que você não foi feito para isso. O desânimo é a consequência lógica de uma estrutura espiritual que não tem fundação. É como construir uma casa na areia e se surpreender quando a tempestade chega e ela desmorona. Você não está desanimado porque Deus está longe. Você está desanimado porque você não tem um sistema que funcione quando você não está bem. E todo mundo vai passar por dias em que não está bem. Todo mundo vai acordar sem vontade. Todo mundo vai enfrentar manhãs em que o último lugar que quer estar é de joelhos. A questão não é se esse dia vai chegar. A questão é o que você tem estruturado na sua vida para que esse dia não destrua tudo. Wesley tinha um sistema. E o sistema funcionava porque não dependia de como Wesley estava se sentindo. Olha para Jesus. Você acha que Jesus sempre acordou se sentindo bem? Você acha que na noite anterior à crucificação, quando estava no Getsêmani, suando sangue, suplicando ao Pai que removesse aquele cálice, você acha que Jesus estava se sentindo motivado? Estava se sentindo animado? Estava com fome espiritual e vontade de orar? Não! Ele estava em agonia. Ele estava no limite físico e emocional que um ser humano pode suportar. E mesmo assim, ele orou. Mesmo assim, ele foi. Mesmo assim, ele se submeteu. Porque a oração de Jesus não dependia do seu estado emocional. Dependia da sua relação estrutural com o Pai. E essa relação foi construída ao longo de anos de disciplina. Os evangelhos mostram que era hábito de Jesus se retirar a lugares desertos para orar. Lucas 5,16 diz isso com uma palavra grega que significa padrão regular, não evento ocasional. Jesus tinha um padrão regular de retirada e oração. Era a arquitetura da sua vida. E quando a crise máxima chegou, essa arquitetura sustentou. Porque a arquitetura construída em anos não desmorona em horas de crise. Paulo entende isso. Paulo, que foi preso, açoitado 39 vezes em 5 ocasiões, apedrejado, naufragado 3 vezes, passou uma noite e um dia em alto mar, enfrentou perigos de rios, perigos de ladrões, perigos entre gentios, perigos entre falsos irmãos, cansaço, dor, insônia, fome, sede e frio. Paulo, que tinha mais razões que qualquer um de nós para desanimar, escreve de dentro de uma prisão romana: aprendam a estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Aprendi. Não nasceu com isso. Não recebeu como dom. Aprendeu. Aprendeu através da disciplina repetida de encontrar Deus, independentemente das circunstâncias. Paulo não estava escrevendo teologia acadêmica, estava descrevendo a realidade visceral de um homem que havia construído uma estrutura espiritual que sobrevivia à tortura. Porque quando você constrói o encontro com Deus na fundação da sua vida, não nas margens, não quando sobra tempo, não quando você está bem, mas na fundação, nada consegue tirar isso de você. Nem a prisão, nem a dor, nem o desânimo, nem a derrota. Davi é outro caso. Davi que caiu, que pecou gravemente, que viveu anos como fugitivo, que perdeu filhos, que foi traído por pessoas que amava. Davi que escreveu no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, a minha carne desfalece por ti em terra seca e árida onde não há água. Isso não foi escrito em um dia de vitória. Isso foi escrito no deserto. Literalmente no deserto, quando Davi estava fugindo. E a razão pela qual Davi conseguia escrever isso mesmo no deserto era porque ele havia passado décadas encontrando Deus regularmente. Décadas de salmos, de adoração, de tempo com Deus. A seca que ele descreve no Salmo 63 não era a seca do abandono, era a seca do desejo de quem aprendeu a ter sede.
E você só aprende a ter sede de Deus quando você passa tempo o suficiente na presença dele para saber o que é sentir-se saciado. Você não tem sede do que você nunca provou. Então, o que você faz? Não amanhã, não na próxima semana, não quando a sua vida se organizar, porque ela nunca vai se organizar sozinha. Hoje. O que você faz hoje? Primeiro, você escolhe um horário e você defende esse horário como se a sua vida espiritual dependesse disso, porque depende. Não precisa ser às 4 da manhã. Wesley acordava às 4 da manhã porque era o sistema que funcionava para ele na estrutura de vida que ele tinha. Mas você precisa de um horário fixo, um horário que vem antes das exigências do dia. Um horário em que você ainda não está com a mente cheia de reunião, de mensagem não respondida, de conta a pagar, de problema a resolver. Para a maioria das pessoas, isso significa cedo, antes do celular, antes das redes sociais, antes do trabalho. Um horário em que você chega ao dia antes que o dia chegue em você. Segundo, você começa com 15 minutos. Não porque 15 minutos é o ideal, mas porque 15 minutos é o que você vai realmente fazer. Um dos maiores erros que pessoas que querem sair do desânimo cometem é tentar ir de 0 para 2 horas de golpe. Você decide, cheio de determinação, que vai orar 2 horas todo dia. Dura 3 dias. Volta para 0. O segredo não é intensidade inicial. É consistência progressiva. 15 minutos todo dia por 30 dias cria uma fundação real. Mais do que 2 horas por 3 dias e abandono. Wesley não começou pregando 40.000 sermões. Ele começou com uma decisão de encontrar Deus todo dia. E foi consistente com isso por 50 anos. A amplitude veio da consistência, não o contrário. Então, 15 minutos, todo dia. Sem exceção. Você acorda doente? 15 minutos. Você viajou? 15 minutos. Você dormiu tarde? 15 minutos. A disciplina que quebra quando a vida fica difícil não é disciplina, é preferência com nome bonito. Terceiro, você precisa de palavra antes de tela. Essa é uma regra física, concreta, que muda a textura do seu dia de forma imediata. Antes de abrir qualquer aplicativo, qualquer notícia, qualquer rede social, antes de ver qualquer mensagem, você abre a Bíblia. Por quê? Porque o que você coloca na sua mente primeiro no dia define o tom de todo o resto. Se a primeira voz que você ouve é a voz de Deus através da palavra, tudo o que o mundo grita depois passa por esse filtro. Se a primeira voz que você ouve é a voz do mundo, o caos das notícias, as demandas das redes sociais, os problemas que chegam via mensagem, então você passa o resto do dia tentando encontrar Deus no meio do barulho. E é quase impossível encontrar Deus no barulho quando você não o encontrou no silêncio primeiro. Quarto, você vai sentir resistência todo dia, especialmente nos primeiros 30 dias. O corpo vai pedir mais sono. A mente vai dizer que você pode recuperar depois. Vai aparecer urgência falsa, que diz que você precisa resolver aquela coisa agora. Vai aparecer a voz que diz que você está tão cansado que Deus vai entender. Isso não é fraqueza. Isso é o processo de criar um novo caminho no seu sistema nervoso, uma nova rota de comportamento que ainda não está automática. A resistência não é sinal de que não está funcionando. É sinal de que está funcionando. Porque tudo que vale a pena tem resistência no começo. O músculo que está crescendo dói. A raiz que está se aprofundando encontra a pedra. A vida que está sendo transformada passa pelo desconforto da transformação. Wesley encontrava resistência todo dia. A diferença é que ele havia decidido antes que a resistência não tinha voto na sua decisão. A resistência podia aparecer, mas não podia mudar o resultado. Quinto, documente. Wesley manteve um diário por 55 anos. Não porque era obrigado, mas porque entendeu que o que você registra, você retém. E o que você retém, você repete.
Você não precisa escrever um tratado teológico. Você precisa de um caderno simples, onde você anota o que leu, o que orou, o que Deus falou, o que você sente, o que você está pedindo e quando aquilo foi respondido. Com o tempo, esse caderno se torna uma evidência concreta da fidelidade de Deus na sua vida. E quando o desânimo voltar, porque vai voltar, você vai ter nas suas mãos a prova material de que Deus tem estado presente mesmo quando você não sentiu. Você vai abrir aquele caderno e ver resposta após resposta, promessa após promessa cumprida. E isso vai funcionar como âncora quando as emoções tentarem te arrastar. Você vai dizer que não tem tempo. E eu vou te dizer que você tem tempo para tudo que você decide que é prioritário. Você tem tempo para rolar o feed. Você tem tempo para maratonar série. Você tem tempo para conversas que não constroem nada, mas não tem 15 minutos para Deus. Isso não é falta de tempo. Isso é uma declaração de prioridades. Cada hora que você passa sem escolher a disciplina espiritual é uma hora em que você está escolhendo outra coisa no lugar. Não existe neutro. Você está sempre construindo alguma coisa. A questão é o que você está construindo. Wesley podia dizer que estava cansado demais. Podia dizer que tinha viajado demais. Podia dizer que tinha pregado demais e precisava descansar. Mas ele entendia uma coisa que você precisa entender agora: que o encontro com Deus não drena energia. O encontro com Deus é de onde a energia vem. Você está cansado não porque ora demais. Você está cansado porque não ora o suficiente. E para você que já tentou isso antes e falhou, que já prometeu no altar e não cumpriu, que já comprou o caderno de orações e ele está em branco na sua gaveta, que já tentou acordar cedo e ficou na cama. Eu não estou te pedindo para voltar a tentar com a mesma estrutura que falhou antes. Estou te dizendo para começar menor. Começa com 10 minutos. Começa com abrir a Bíblia antes de abrir o celular. Começa com um passo que você definitivamente consegue dar. Porque a fé que move montanhas não começa tentando mover a montanha. Começa plantando a semente da obediência num canteiro pequeno. A grandeza de Wesley não apareceu no primeiro dia. Apareceu depois de 50 anos de primeiros dias escolhidos corretamente. Você não pode controlar os próximos 50 anos. Mas você pode controlar as próximas 24 horas. E se você controlar as próximas 24 horas com um ato de disciplina, você já começou a mudar o padrão que está te destruindo. Existe uma mentira que o desânimo te conta que é mais perigosa do que qualquer outra. A mentira de que pessoas espiritualmente fortes não sentem o que você está sentindo. Que os gigantes da fé acordavam todo dia com fogo no peito, com certeza inabalável, com vontade espontânea de buscar a Deus. Isso é uma mentira. Wesley escreveu em seu diário, em 4 de janeiro de 1739, numa passagem que poucos citam porque é desconfortável demais: eu não tenho o amor de Deus, não tenho a fé que move montanhas, mas decidi agir como se tivesse, até que a realidade se iguale à decisão. Isso é o oposto do que o mundo moderno te ensina. O mundo diz: espere sentir para agir. Wesley dizia: haja para sentir. Porque ele havia aprendido empiricamente, através de anos de dados registrados no seu diário, que os sentimentos espirituais profundos são consequência da obediência disciplinada, não pré-requisito para ela. Quando você para de esperar, sentir vontade de buscar Deus e começa a buscar Deus independente do que sente, você descobre uma verdade que transforma tudo. A presença de Deus é real e acessível, independente das suas emoções. Mas você só descobre isso do outro lado da decisão, nunca do lado de cá. O desânimo que você sente hoje não é o fim da história. É o sinal de que a estrutura precisa mudar. É o seu sistema espiritual mandando um alarme. E alarmes existem para que você tome uma ação, não para que você o silencie e continue dormindo.
Você pode silenciar esse desânimo por mais um tempo, com mais um culto, com mais uma conferência, com mais uma música que te emociona por uma semana, ou você pode fazer o que Wesley fez. Construir uma estrutura que não depende da emoção. Uma âncora que segura mesmo quando o temporal bate. Uma disciplina que funciona no dia bom e no dia péssimo, na vitória e na derrota, na saúde e na doença, no entusiasmo e no desânimo. Você começou esse vídeo perguntando se alguém entende o que você está sentindo. Eu entendo. Mas entender não é o que vai te transformar. O que vai te transformar é uma decisão tomada agora, antes desse vídeo acabar. Antes que o momento passe, antes que a vida te engula de volta. Não uma promessa vaga de que você vai tentar mudar. Uma decisão concreta. Às que horas amanhã você vai encontrar Deus? Quanto tempo? Com o quê? Onde? Se você não sair desse vídeo com uma resposta específica para essas 4 perguntas, você vai sair exatamente como entrou. Mais informado, mais inspirado, igualmente paralisado. Wesley nunca foi paralisado pelas suas emoções porque havia decidido antes da emoção. Decide antes, decide agora e depois faz, todo dia, sem esperar sentir, sem esperar a vontade, sem esperar o tempo certo, porque o tempo certo foi ontem e o segundo melhor momento é agora.